Já estamos de volta. Para você, uma excelente tarde de quinta-feira. O Direto já está no ar. Vamos falar um pouquinho do Sicoob, para você que pensa diferente? Claro que você merece uma instituição financeira também diferente, que atenda a toda essa diferenciação que você pretende no seu dia a dia. Sicoob Alto Vale tem uma ideia revolucionária de cooperativa, tem tudo que um banco tem, só que tem muito mais vantagens para você. São 2 milhões de associados em todo o Brasil, já são 12 pontos de atendimento só aqui no Alto Vale e 16 mil pessoas que são sócias do Sicoob, porque você, além de dono, participa dos resultados da cooperativa. Então, pense diferente nessa quinta-feira. Ainda dá tempo de você fazer parte do Sicoob Alto Vale nesse mês de setembro. 2 endereços aqui em Rio do Sul, na Alameda e também no Complexo da Havana 470. E tem o bolo lá no Facebook, né? É bom lembrar os atrasildos de plantão. Você tem tempo até amanhã de manhã para mandar a homenagem para o aniversariante da semana. Seja ali o dia que esse aniversariante esteja fazendo aniversário, manda no nosso Facebook, na fanpage, vai na busca direto ao ponto, curta a fanpage e posta a foto bonita dessa pessoa, homenageando ela, claro, dizendo o que você deseja a essa pessoa, qual o dia de aniversário dela, que amanhã a gente faz o sorteio do bolo da Doce Companhia, nossa super parceira, ao vivo aqui no Direto. Bom, você pode querer aumentar, diminuir, até levantar ou mesmo reconstruir em caso de remoção da mama devido a um câncer. Isso pode ser feito até por homens e mulheres. Adivinhou? Cirurgia mamária. É disso que nós vamos falar hoje. Cada vez mais inovadora, simples, para desmistificar alguns mitos que tem em torno da cirurgia mamária e também nos explicar como é feita essa cirurgia ou as várias cirurgias que a mama pode ter. O cirurgião plástico, o Dr. Dimitri Cardoso de Matos, está aqui e vai nos contar tudo a respeito. Boa tarde, Dr. Dimitri. Boa tarde, Cleo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela vinda, por aceitar o nosso convite mais uma vez, porque o Dr. Dimitri vem sempre dando aulas aqui no Direto, todos os meses, né? A gente vai falar sobre vários tipos de cirurgia mamária. Hoje eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu posso aumentar, posso diminuir, eu posso levantar simplesmente. Cada caso é um caso, né, Dr. Dimitri? Sim, perfeito. Mas a gente pode começar com o do silicone, que eu acho que é ainda o queridinho, é o mais pedido no consultório, eu acredito. A prótese de silicone das plásticas mamárias é a mais solicitada, né? Uhum. Seja a simples colocação da prótese de silicone para aumento das mamas, como também, às vezes, a elevação, que é chamada de mastopexia, incluindo ou não a prótese de mama. Hoje, cada vez mais comum pedir que se coloque um silicone sempre que se levanta a mama. Tá? Mas, claro, isso depende do gosto da mulher, se ela está satisfeita com o volume que ela já tem das mamas ou não. Então, isso é uma conversa que é muito importante na consulta. Essa primeira conversa com o cirurgião, né? Primeiro papo que você tem com ele, você conta toda a sua rotina, o que a gente sempre tem frisado aqui, ser muito sincero nesse momento, eu acho que é o mais importante, e falar suas expectativas em torno dessa cirurgia, né, doutor? Sim, é porque a prótese, a mama da mulher, às vezes para uma mulher, 2 mulheres iguais, né? Uma, para ela a mama é grande, para outra ela pode ser pequena ou pode ser bonita, mas está caída. Então nós temos que primeiro, nessa primeira conversa, saber qual é a ideia que a mulher tem da própria mama, se ela tem o desejo só de levantar ou de aumentar os seios ou até diminuí-los. E para depois planejar a cirurgia para chegar o mais próximo possível do desejo da mulher. Certo. O silicone, claro que é para aumentar. Muitas são as tecnologias, eu acho que até o material do silicone mudou com o tempo. E tem um mito em torno do silicone, que é aquela história de você precisar trocar de tempos em tempos, de anos em anos. Hoje, com o material mais tecnológico, mais bem estudado, isso não precisa, doutor? Hoje em dia não há necessidade de troca das próteses ao longo dos anos. Antigamente tinham próteses que a garantia da prótese eram de 10 anos, mas mesmo essas próteses, apesar de passarem 10 anos, não há necessidade de trocá-las caso não dê problema para ela, né? Caso tenha alguma alteração na prótese, que normalmente acontece depois de 10, 15 anos, a mulher quer levantar a mama, porque com o envelhecimento a mama vai perdendo volume, vai descendo. A tendência sempre é cair, né? E antigamente se utilizavam próteses menores, próteses de 160, 180. Hoje a minha média está entre 300 e 325. Mas os peitos estão menores das mulheres ou as mulheres estão querendo peitos mais protuberantes?
A minha média até ano passado, lá em Florianópolis, né, já estava há 5 anos, a média era de 300, mas agora aqui na região são mulheres descendentes de italianos, de alemães, aí são mulheres mais altas, com tórax mais alargado, então exigem próteses maiores. Então eu vi que a minha média, eu gosto de fazer o gráfico, né? analisar tudo, Subiu. e eu vi que voltou, está quase chegando em 325. Nossa, é bastante, né? Mas depende. O bastante, às vezes, para uma mulher, 325 é muito, para outra é muito pouco. Às vezes nem parece que ela colocou o silicone. Mas desses 150, 120, que era a média, então, eram mulheres com uma estatura mais baixa, com um porte menor, então? É que a cultura não era de ter mamas muito grandes, né? A cultura seria uma mama menor, a moda só que era de mama menor. Era o costume, a moda, né? Realmente, era não ter próteses, mamas muito grandes, ou até tinha um receio, vai cair muito rápido, se colocar algo muito grande. Sim. E sim, o silicone mudou ao longo dos anos, né? Nós hoje estamos na 7ª geração, então o silicone ele tem 7 camadas de barreira, então ele é muito mais seguro. O gel dentro do silicone, ele é claro, o gel de silicone também, só que mesmo rompida a prótese, ele não se espalha no corpo. Ele é um gel altamente coesivo. Então, por mais que aperte, ele sai, mas quando soltar, ele volta para dentro. Esse rompimento é uma coisa comum de acontecer? Eu vou pedir para o Jonas focar aqui. Olha, Jonas, a ruptura é algo extremamente raro. Eu até hoje não tive nenhum caso de uma paciente que tenha rompido a prótese. Mas pode acontecer num acidente, né, uma fratura de costela. Não necessariamente no momento da cirurgia ou depois, mas algum trauma que a mulher viva. Essa prótese aqui, doutor Dimitri, é das mais modernas? Essa é a mais que é moderna. utilizada hoje no seu consultório, sim, certo? Que eu utilizo no e diário. esse material, ele melhorou com o passar dos anos. O que mudou dos antigos? Antigamente era uma cápsula, né? Hoje essa cápsula ela é feita de silicone expandido. Então a gente sabe, né? O silicone já é utilizado há 200 anos na medicina e já se sabe que o silicone é a substância mais inerte do nosso organismo. Então o risco de causar um distúrbio autoimune, o corpo agir contra o silicone, um caso de rejeição é cada vez mais raro com esse tipo. Né? É algo um evento extremamente raro, mas claro, pode vir a acontecer por não deixa de ser um corpo estranho. Essa prótese aqui, ela tem quanto? Essa prótese tem 300 ml. 300. Essa daqui, então, vamos dizer que seja a que se chega mais perto do que é pedido atualmente nos consultórios. É a média essa, 300 ml. Parece que você fala, né? Nossa, 300 ml de silicone em cada peito, né? Porque daí tem aquela coisa. Mas é cada peito? ou são os dois juntos? Não, parece grande, mas não é. É um peito tradicional, podemos dizer assim. É por isso que depende muito o quanto que a mulher já tem de seio, o quanto que ela... onde ela quer chegar, né? Quanto que ela quer de aumento do seio, e depende de outros fatores, se vai precisar levantar ou se, né, se precisa juntar mais os seios, às vezes precisa de uma prótese um pouco maior. E as próteses hoje elas estão cada vez mais estreitas e mais para frente, com maior projeção. Isso faz com que a mama fique normalmente o que a mulher quer, né? Ela quer que o seio fique bem junto, faça o decote e quando deite fique com o seio bem projetado, bem para frente, não se espalhe. Esse estreito é as mamas mais próximas umas das outras para criar aquele vinco aqui, né? Isso, e também o seio mais projetado. Então, hoje é o maior pedido, o que mais as mulheres pedem, né? A gente tem algumas imagens que o Dr. Dimitri selecionou especialmente agora para o programa e a gente vai começar a mostrar para você. Enquanto elas aparecem na nossa tela, o Dr. Dimitri vai gentilmente comentar, então. A gente tem uma primeira imagem ali, que é um corte de uma mama, né, doutor? Normal, né? Então, nós podemos ver os ductos, né? O ducto mamário, os principais começam na papila, né, no mamilo, e aí depois ele vai ao longo e junta com a glândula. Né? Vê que tem um tecido gorduroso ao redor da mama, que é normal, toda mulher tem, umas tem mais, outras menos. E abaixo da glândula tem o músculo, que está em vermelho. E logo depois as costelas. Né? Então, são esses planos que pode ser colocado. Então, qual é o plano que não vai cortar ducto e não vai alterar a amamentação? Né? O plano mais comum para evitar um trauma maior, não cortar, não alterar a sensibilidade, não alterar a amamentação, é o corte por debaixo das mamas. Já vai entrar num plano que é atrás da glândula. Então, ele quanto menos tocar na glândula, não vai criar um risco de alterar a amamentação, de dar algum problema, questão de sensibilidade. Então, é a cirurgia que menos vai agredir a mulher e a recuperação é mais rápida. Normalmente, essa mulher, com 2 semanas da cirurgia, já está
super bem para voltar às suas atividades normais. É um pós-operatório bem tranquilo, então, hoje em dia. Sim, normalmente bem tranquilo. No geral, né? Ali mostrando uma prótese de silicone. A primeira mama à esquerda não tem o silicone, a do meio tem o silicone abaixo da glândula e a outra tem um plano mais profundo, que é abaixo do músculo. Então ela está abaixo da glândula e do músculo. Qual é a diferença disso? Antigamente se pedia, né, teve ali em 2009, 2010, as mulheres queriam muito botar por debaixo do músculo ou debaixo da fáscia muscular, que é a capa do músculo. O que se viu que às vezes essa prótese fica um pouco mais escondida e não dava aquilo que as mulheres normalmente solicitam, que é a mama bem arredondada, bem marcada, né, com o colo bem pronunciado. Então, quanto mais profundo a gente colocar essa prótese, mais escondida ela ficaria. Mas por que ela poderia se optar por ela mais profunda, atrás do músculo? Protege de uma maneira ou de outra alguma coisa ali no funcionamento dessa mama, caso eu venha ter um filho, eu amamente, por exemplo? Mesmo tendo filho, aumentando, a prótese é colocada por detrás da glândula. Então, ela não vai alterar a amamentação. Tá? Mas se ela for por debaixo do músculo, ela fica mais escondida. Para que serve isso? Às vezes a mulher é extremamente magra, não tem muita glândula para cobrir, nem gordura para cobrir essa prótese, então ficaria só a pele, ficaria muito visível. Então, às vezes, tem que se optar por colocar por debaixo do músculo. Certo. Só que isso digo que é menos de 10% das minhas cirurgias. Por quê? Porque as mulheres querem que a prótese fique bem redonda, querem que fique mais marcada, que apareça mais. Então, foi meio que cada vez menos eu tenho colocado prótese por debaixo do músculo ou dual plane, quando a gente coloca em duplo plano. Né? São adequações até da medicina, do cirurgião para a demanda, né? Para aquilo que a mulher quer, né, doutor Dimitri? É que a plástica tem muito modismo, né? Às vezes tem coisas assim que a gente vê que não tem pega, cabimento. né? Não tem cabimento. Então, ali são as vias de acesso, agora que é a imagem, né? Mostrando qual é a via axilar. Então, em 2009, 2010, tinha muita solicitação. Eu quero fazer axilar. Então, eu tenho até um material específico para colocar prótese pela axila. Só que hoje é um número muito reduzido das pacientes que eu coloco. Tem as suas vantagens, quando a gente quer colocar por debaixo do músculo é um acesso melhor, mas aí depois ela vai ganhar uma cicatriz na axila que é difícil esconder, caso ela não fique muito boa. Então, e é uma região que não tem a mesma cicatrização do que debaixo da mama. Abaixo das mamas ela fica bem escondida, é uma região que não tem tensão, então é difícil alargar, é difícil dar um problema com a cicatriz, e se der é mais fácil de mexer. Quando é na axila é um pouco mais complexo. E essa da axila eu não consigo colocar essa prótese mais para frente, à frente do músculo, certo? Só atrás, não? Pode se colocar por ser, frente, mas é um acesso melhor quando eu quero colocar por debaixo do músculo, é um acesso mais simples. O problema é que pós-operatório, como o descolamento é maior, a dor pós-operatória é maior e ela pode migrar no meio do caminho, ela pode querer subir. Então, ele tem que usar uma faixa por 2 meses. Quem coloca uma prótese por debaixo não precisa de nada disso. Não tem nada disso, né? Outro acesso que tinha naquela imagem era vamos voltar pela àquela areola. imagem, meninos? Só para a gente completar ali a fala, na auréola, né? Isso, tem o corte da areola e por debaixo do seio, né? Inframamário. Os dois são bem comuns? Os dois são bem comuns. Por debaixo, para a submamária e inframamária, ela é a mais comum, em torno de 90%. Quando eu faço a cicatriz pela areola, ou é para reduzir o tamanho da areola, ou às vezes uma mulher que não quer nenhuma cicatriz, né, que não fique fora, é uma região que fica camuflada, mas aí muitas vezes pode cortar ductos, isso pode, querendo ou não, alterar a amamentação. Então, quanto menos seccionar naquela região dos ductos principais, melhor. Mas hoje, claro, se usa técnicas para evitar ao máximo, para que a mulher consiga amamentar normalmente, se julgar necessário. Com certeza. E talvez ela nem tenha escolhido ainda, né? Se ela vai ou não ter filhos, até por ordem da vida, enfim. Essas ali são algumas próteses, né, doutor? Essas próteses eu tirei lá no meu consultório essa foto, mostrando as 3 próteses são de 300 ml, tá? Mas a prótese da esquerda são as próteses, é considerado alto, né? A do meio super alto e a terceira, ela vai vendo que com a evolução, né? Essa da direita é a mais nova, né? Essa que eu trouxe aqui. Essa aqui que a gente elas vão ficando mais estreitas e mais projetadas. Então, aqui antigamente nós tínhamos baixa, média e alta.
Hoje a alta é a mais baixa de todas. Então a da esquerda é a alta, a do meio já é a super alta e a terceira, ali a mais à direita, ela é a super alta distendida. Essa que eu trouxe aqui para vocês verem. Tá certo. Mas vê que elas vão ficando mais estreitas, mais projetadas e mais arredondadas. E isso dá um aspecto, essas mais novas, dão um aspecto, realmente ficam mais bonitas. Normalmente agora a foto de perfil é mais fácil de visualizar. Isso que ele A tava diferença falando, entre né? elas. As três têm o mesmo volume, 300 ml. Mas vê como elas vão ficando mais arredondadas. Não é um peito achatado, né? Um peito empinado, bonito. É o que normalmente de as mulheres cara têm. de novo e saudável, claro. Mas há 5 anos atrás as mulheres não pediam tão empinado. Pois é, Hoje elas você vê. querem mais e mais arredondados. E vai conforme Então, a moda, né? Vai conforme moda. a solicitação Aliás, das pacientes. Nós temos que levar o que realmente ela quer. Às vezes ainda eu coloco aquela de perfil, de todos é a alto, né? Mas é cada vez menos comum. Hoje elas vêm, não, eu quero essa aqui mais redondinha, mais em pé. Porque realmente ela vai de acordo, a medicina vai evoluindo para o desejo que as mulheres. A gente quer chegar mais perto possível do que as mulheres querem. É isso que eu queria falar, porque a gente vai ter uma história daqui a pouco para mostrar para você também em casa, do Dr. Dimitri. Nós todos vamos conhecer de uma moça que vai querer o contrário. Ela, ao invés de aumentar os seus seios, ela quer diminuí-los. Antes de falar das outras cirurgias, dos outros tipos, né, Dr. Dimitri, tem um videozinho que o doutor preparou para a gente, separou, um vídeo que vai mostrar para você como é que é feita a incisão ali, a entrada, o corte e a entrada dessa prótese. Doutor, vamos lá. Justamente ali é como é executada a cirurgia, né? Então retira a pele, se reposiciona ela um pouco mais acima, então já consegue. Antigamente se cortava a mama e se colocava a areola em cima. Hoje e não, esse hoje desenho é feito quando a mulher está em pé, tá né, em doutor pé, Dimitri? isso, visando deixar a mama bem simétrica e bonita quando ela estiver ereta. Então, ali é como é executado, né, de maneira simples, né, para saber como é feita a cirurgia e como hoje evoluiu para evitar alteração de sensibilidade, evitar necrose. Então, hoje só se tira a pele, levanta-se a areola, aí sim depois tira a quantidade de tecido que precisa, seja na elevação ou na redução mamária. Certo. Aí tem situações assim que a mulher quer só fazer isso, Sim. ou só pôr o silicone, mas às vezes a indicação de só pôr o silicone não vai adiantar. Esse seio não vai ficar perfeito. Às vezes precisa disso antes para depois pôr o silicone, por exemplo? Em 2011, um dia eu fui para o congresso em 2010 ou 2011, e a gente estava começando a se falar em elevar o seio, ou reduzir o seio, levantando e colocando um silicone. Apesar de parecer um contrassenso, com o tempo a mama vai se tornando, a glândula vai se transformando em gordura, ela vai sendo substituída por gordura. E essa substituição não dá uma densidade suficiente para a mama, por mais que tu faça os pontos e eleve, a mama logo depois já volta para o seu estado, não como antes, mas volta a cair. E aí evita a mulher ter que fazer outra cirurgia para corrigir Justamente, esse então erro. a gente sempre tenta resolver a cirurgia num tempo só. Então hoje é muito comum elevar o seio, muitas vezes até retirar um volume e ao mesmo tempo colocar uma prótese de silicone, claro, de um tamanho menor, para que se consiga tanto uma densidade da mama, como manter esse resultado por um longo período. Porque a gordura em si ela é algo bem mais gelatinoso do que o silicone, que é algo mais rígido e vai deixar aquele seio mais empinado por muito mais tempo. Redondo. A gente sabe que ele vai permanecer ali por muito tempo. O silicone hoje ele é desenhado para a cápsula como se fosse um velcro. Isso cria uma aderência maior aos tecidos, então a prótese de silicone, eu sempre digo que sempre cai, seja silicone ou mama natural, mas o silicone leva muito mais tempo para cair. Então, muitas vezes é ideal retirar um pouco do volume do tecido mamário e incluir uma prótese de silicone. Certo. E isso nada tem a ver com você não poder amamentar ou você ter mais risco de câncer a longo prazo, porque tem esses mitos em torno, né, doutor Dimitri? O silicone já se utiliza há 30 anos, o silicone mamário já é utilizado há mais de 30 anos e já é confirmado que não há aumento de risco de câncer de mama. Então, não aumenta o risco de uma mulher ter. Mas o fato de ter o silicone não quer dizer que ela deve ilesa e não tem que fazer os exames necessários. Ela vai acompanhar como toda mulher normalmente acompanha, né? Com 40 anos, 45, 50, depois tanto mamografia quanto ultrassom, depende da densidade da mama da mulher. Quando a mama é mais densa, ultrassom. Quando ela é mais amolecida,
transforma mais em gordura, aí tem que ser a mamografia. Mas todos esses exames podem ser executados mesmo com silicone, tá? E eles devem ser realizados como todas as outras mulheres realizam. A gente falou ali dessa moda, né, de ter o silicone, o seio maior, até as famosas que ditam isso e fazem se tornar moda. O mundo fashion também. Mas tem alguns dados estatísticos que estão mostrando uma queda ao longo dos anos, né, de alguns anos para cá, desses pedidos nos consultórios plásticos em todo o Brasil e no mundo também, das mulheres quererem diminuir o tamanho do peito ao invés de aumentar. Quem nos conta é a Suiane. No mundo inteiro, um tipo de cirurgia que já foi bastante utilizada há alguns anos volta a ocupar uma fatia considerável no mercado, a de redução de mama ou mamoplastia. Nas décadas de 60 e 70, com a moda daquelas modelos super magras, desencadeou uma onda de cirurgias para a redução das mamas. O procedimento sempre foi indicado nos casos em que o excesso trazia efeitos negativos ao organismo, como problemas de coluna, mas passou a ser utilizado também como função estética. Mais tarde, com a popularização do silicone, chegou a beleza dos seios fartos, generosos. Mas hoje o fenômeno volta a se inverter. Para se ter uma ideia, no Brasil, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a redução de mama é a quarta cirurgia estética mais procurada. Em 2013, o último ano de pesquisa, as brasileiras fizeram mais de 140 mil reduções de mama, número bem superior ao de procedimentos do tipo feitos nos Estados Unidos no mesmo período. Lembrando que o Brasil ganhou o status de país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo, de acordo com a pesquisa, com 12,9% do total mundial, passando à frente dos Estados Unidos com 12,5%. Eu esqueci de pedir para o doutor Dimitri, nos casos em que a gente coloca o silicone, doutor, depois para fazer as mamografias regulares, não vai deixar de fazer porque você colocou silicone, porque vai acusar o câncer caso você o tenha, né? Sim. Eu consigo fazer o exame de toque, por exemplo? Ou se eu reduzo a minha mama, em nada vai prejudicar? Na verdade, quanto mais tecido mamário tirar, menor o risco de câncer. Quanto mais células de mama tiver, maior a chance de ter o câncer de mama, porque o câncer se dá na célula. Então, quanto maior o número, então reduzindo a mama pela metade, menos células para... menor o risco de ter um câncer de mama. Mas o fato de ter silicone ou não mudaria o risco de ter câncer mamário, o segmento é o mesmo de qualquer outra mulher. E a mulher consegue fazer aquele exame de toque em casa? Com o silicone? O toque antigamente era mais recomendado, hoje não se vê mais aquelas campanhas, porque normalmente só a mulher achava que fazer isso era suficiente. Mas se viu que a mulher ficava lá palpando, não achava nada, ou às vezes palpava qualquer coisa e achava que era um nódulo mamário. Então se viu que só a mulher com autoexame, mais, só com nódulos muito grandes, acima de 1 a 2 centímetros, então também já era um câncer muito tardio, e muitas vezes isso adiava ela fazer o exame que é muito mais preciso, que seria a ultrassonografia ou mamografia. Então, palpar nem sempre, claro, é ideal a mulher se conhecer para saber se aquele nódulo é novo ou não, mas nada não isenta ela de fazer os exames, e o fato de ter prótese de silicone ou não, ou é igual. Mas o fato de ter um silicone, na verdade, ele vai até empurrar a glândula mamária. Então, no caso de um nódulo, você teve um trabalho na Plastic Reconstructive Surgery, que é a nossa revista mais conhecida, quem tem um nódulo, quando tem a prótese, ela baula, a prótese vai empurrar o nódulo para frente, então é mais fácil de palpar. É justamente o oposto, né? Mas, claro, isso não é por causa disso que a gente vai colocar uma prótese de silicone. Sim, vai colocar o silicone por conta disso também, né? A gente tem uma moça, a Geórgia, ela vai nos contar o seu caso, a sua situação, que também é contrária à grande maioria aqui na nossa região, que é de colocar o silicone. Ela quer reduzir as mamas. Fazer a redução de mama sempre foi uma vontade que eu tive, né? Aos meus 15 anos eu já usava tamanho G e com 18 anos eu comecei a ter que mandar fazer o sutiã para não ter que pegar um conjunto completo de calcinha e sutiã, já que eu uso tamanho M em quadril, né? Sempre foi complicado, além de roupas em gerais, né? Camiseta, regata, até croppeds e tudo que envolve a moda em si, eu nunca consegui seguir por nunca ter tamanhos que sirvam em mim. Hoje, eu já estou usando o tamanho 56 e eu pretendo realizar essa redução até os meus 30 anos, né? Hoje eu estou com 21 anos.